Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a utilização, a obrigatoriedade de utilização dos EPIs e EPCs, equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva. Por que eles são tão importantes? Quem deve fiscalizar? O Ministério do Trabalho e Emprego, ele traz as normas regulamentadoras, as NRs, que definem a utilização, a obrigatoriedade e para cada segmento empresarial ele define qual é o EPI necessário, o EPC necessário. Cabe ao empregador disponibilizar, orientar o uso e fiscalizar o uso. Por que é tão importante a fiscalização do uso? Porque o empregado, ele também tem a obrigação de utilizar. Mas na maioria das vezes, ou pelo menos em muitas vezes, o empregado não quer utilizar. O trabalhador não quer utilizar. Ele não tem noção do que aquilo pode prevenir em relação à saúde e segurança dele. Então, uma pessoa que trabalha em altura, ela precisa colocar o trava-quedas. E quantas pessoas já morreram na construção civil porque estavam sem o trava-quedas? Então, é extremamente importante o uso e a fiscalização. Então, o empregador, ele contratou um funcionário e esse funcionário vai trabalhar numa área que ele precise do EPI ou do EPC, cabe ao empregador entregar, ensiná-lo a usar e fiscalizar que ele esteja usando. Caso contrário, ocorrendo um acidente, ou havendo uma fiscalização, o empregador pode sofrer consequências. O empregado orientado não utiliza, qual é o grande prejuízo dele? É na saúde e segurança dele, que pode ter um grande prejuízo. Porém, a empresa fiscalizando, verificou que um funcionário devidamente orientado, portando o EPI, mas não utilizando ou utilizando de maneira adequada, a empresa pode penalizar sim esse funcionário. O mais adequado é que primeiramente se advirta. Então dê uma advertência e oriente novamente. Esse funcionário precisa fazer uma reciclagem. Novamente, a empresa fiscalizando, verificou a não utilização, ela pode sim partir para as penalidades do contrato de trabalho. Por que é tão importante fiscalizar e punir pela não utilização? Porque estatisticamente existe comprovação de que a não utilização do EPI agrava as consequências num acidente. Um acidente, o próprio nome já diz, ele não é previsto, ele é um acidente. Você utilizando o EPI corretamente, vai minimizar e até neutralizar as consequências desse acidente. Por isso é tão importante a utilização. Quem é o setor adequado para fiscalizar, orientar, entregar? As empresas que mais precisam, mais desenvolvem atividades empresariais que demandam a utilização de EPIs, geralmente tem um setor específico. Setor de EHS ou qualquer setor que tenha a denominação de cuidar ou a função de cuidar da saúde, segurança e meio ambiente de trabalho. Não existe esse setor na empresa, não é uma empresa que demande grande utilização, então não existe esse setor específico. O RH é o mais competente. Por que o RH tem essa competência? O RH ele tem essa competência porque cabe a ele a proximidade com o funcionário. Novamente, o RH cabe a ele estar próximo do funcionário. Ele tendo essa proximidade, na admissão, o contato é dele. Então, ele está admitindo o funcionário, ele já tem a condição de entregar o EPI, orientar o uso e depois fiscalizar o uso no decorrer da prestação de serviços. Outra situação, recibo de EPI. É obrigatório arquivar no prontuário do funcionário. Então, você tem o recibo do EPI, tem o CEAS anotado, validade. O RH tem que guardar isso, mesmo que exista o setor específico de EHS, de segurança do trabalho. O RH ele precisa ter uma cópia disso no prontuário do funcionário, porque é inadmissível o extravio de um documento desse. Outra situação, o EPI ele tem validade.
A validade pode ser a data de validade ou a deterioração do equipamento, do acessório. Então, uma luva rasgou, tem que ser trocada. Um trava-quedas não está funcionando, ele precisa ser substituído. O que compete, então, se não tem o EHS, o setor de segurança do trabalho, o RH fiscalizar isso. Tanto o empregado tem que ser orientado, olha, o seu equipamento não está mais próprio para o uso, peça substituição. Quanto à fiscalização da empresa, olhar, verificar isso, acompanhar. Então, a troca acontece nesses dois casos. O recibo de EPI é extremamente importante, o arquivamento. Então, mais uma vez, não existindo o setor específico que cuide disso, cabe ao RH essa função. O RH tem essa função, é importante que ele seja treinado, cada EPI, a forma de utilização, para que ele saiba orientar o funcionário. Então, o RH ele precisa desse treinamento para saber ensinar esse funcionário. É isso que nós tínhamos para hoje, até mais.